Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Deixa um pouquinho aberto aí. Eu quero falar com vocês. Hoje de manhã, quem não esteve aqui e quem não assistiu ainda, eu aconselho, eu oriento você a assistir a ministração dessa manhã, onde o pastor Júlio foi instrumento e boca de Deus nesse lugar. Amém, queridos? Eu oriento você, como pastor de vocês, a ouvir a palavra dessa manhã. Porque Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Às vezes, a gente tem muita informação e pouco conhecimento. Então, ouça essa palavra, porque o nosso desejo é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O mesmo Oséias vai falar isso no capítulo 6. E até depois que o pastor Júlio pregou de manhã, eu estava ali, Deus me trouxe assim, de maneira muito, muito clara, um texto que Jesus vai falar, que o homem ele pode ser prudente ou insensato. É Jesus que está dizendo isso. Não é os discípulos que estão falando, é Jesus. E quando o homem é prudente, quando ele ouve e pratica a palavra. E quando o homem é insensato, quando ele ouve e não pratica. O que ouve e pratica é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. E o insensato, aquele que construiu a casa sobre a areia. Então, eu quero trazer como início essa observação a você, essa orientação a você. Porque há dias atrás, eu preguei aqui na igreja, sobre a parábola da semeadura. Eu disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que está lá em Romanos capítulo 1. Eu disse que nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão narrar a respeito da parábola da semeadura, que a semente caiu em 4 terrenos diferentes. Mas cada uma delas, no final da orientação de Jesus, ele vai trazer uma informação que eu coloquei à época como muito importante. Na palavra e na parábola de Mateus, diz aquele que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende. Em Marcos vai dizer aquele que ouve e a recebe. E na parábolas em Lucas vai ser aquele que conservam num coração honesto e bom. Eu disse que aquele que ouve e compreende a palavra, ele quer sair da superficialidade. Ele tem um desejo de se aprofundar na compreensão daquilo que Deus está falando. Aquele que ouve e recebe a palavra do Senhor, ele concorda com a palavra e agora ele age. Até o pastor Júlio falou de manhã que a gente não reage, a gente age, né? E na realidade ele age, né, à altura da palavra que ele recebeu como verdade. Ele dá uma resposta a Deus, a esta palavra. E aquele que conserva a palavra, ele entende o amor incondicional de Deus, porque ela dá a ideia de que para o cumprimento de determinadas coisas há necessidade de fé e paciência, porque algumas coisas levam tempo para que ela ocorra. Então ele ouve e ele conserva
Ele entende o tempo de Deus. Ele entende que há tempo para todas as coisas. E o tempo é dele, não é nosso. Tá bom, queridos? Tá? Então, não faça que nem eu, que nasceu antes do tempo. Tá? Deixa o tempo certo para as coisas acontecerem. Tá? Então, pensando nisso, eu vou fazer uma leitura do capítulo 4 de João, sobre a mulher samaritana. Nos diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retornando-se outra vez para a Galiléia. Ele era necessário passar pela região de Samaria. Se você perceber, em alguns outros momentos, Jesus percorreu esse caminho, mas ele não vai passar por Samaria. Mas aqui ele deixa claro algo: era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhes disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhes disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava.
Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Então Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, queridos? Todos nós conhecemos esse texto, tá? Conhecemos a respeito daquilo que Jesus operou na vida dessa mulher, tá? Então não há necessidade de a gente fazer uma elaboração de um contexto disso daqui. Mas eu quero pensar em vocês alguma coisa desse encontro. Primeiro, no versículo 4, Jesus diz que era necessário. Havia uma necessidade de ele passar por aquele lugar. O que Jesus está querendo nos ensinar, querendo nos trazer, é um senso da necessidade do lugar que é próprio. Nós temos muitas necessidades de problemas a serem resolvidos. Nós temos necessidades de ajustarmos uma relação para que ela se torne bem sucedida. Talvez hoje à noite você veio aqui, chegou a esse lugar, ou veio para esse lugar, ou veio para a casa de Deus. O que te trouxe aqui talvez seja para resolver uma necessidade, talvez seja uma necessidade que o impeliu a vir aqui, de chegar a esse lugar. Mas na realidade, eu quero te dizer que o que deveria trazer você aqui não é a sua necessidade, mas sim encontrar uma pessoa, mas sim encontrar com Ele. Você vê como muda a nossa forma quando o nosso entendimento começa a se ajustar com aquilo que é a vontade de Deus. Eu não venho à casa do Senhor, eu não venho a esse lugar para ter uma necessidade resolvida ou para ajustar uma questão pessoal. Eu venho aqui por causa dEle. Ele é o centro da minha vontade de estar aqui. Eu cheguei aqui 5 horas e fico aqui andando, orando por cada lugar. E eu falei: Deus, como eu tenho prazer de estar com o Senhor. Porque depois vai chegando as pessoas, eu não tenho que também dar atenção para todo mundo. Por isso eu chego cedo, porque é essa hora de estar com Ele. É só eu e Ele aqui nesse lugar. Não são as minhas necessidades, não são as minhas preocupações, não são as minhas inquietações que me trazem aqui. O que me traz aqui é Ele. O que deveria trazê-lo aqui é Ele. O que faz aquela mulher a meio-dia, a gente não precisa comentar sobre o assunto, porque a maioria de nós sabemos. Na realidade, aquela mulher, ela tem problemas circunstanciais com o seu passado e também com o seu futuro. Ela está preocupada com as realizações do seu futuro. Se tem uma das coisas que nos preocupa, é o futuro. Só que quando você está preocupado com o futuro, queridos, você está desconectado com a tua origem, que é o eterno. Porque o amanhã pertence a quem? Então eu não tenho que me preocupar com o meu futuro. Eu tenho que ter consciência da minha origem. Eu tenho que ter consciência de que há coisas eternas que são garantias do Senhor para a minha vida. Só que essa questão de a gente se preocupar com o futuro, muitas vezes o inimigo das nossas almas, que traz essa intensa preocupação, né, para o nosso coração, de como é que vai ser, como que vai acontecer, como que vai ser o amanhã, como é que vai ser essas coisas. Na realidade, o desejo dele não é, com essas preocupações, tirar Deus da tua vida. O desejo dele é colocar Deus em último lugar. Colocar Deus lá no final da fila. Aí, quando você coloca Deus no final da fila, esse Deus acaba passando a ser a sua expectativa.
e não a sua perspectiva. Quando você coloca Deus no fim, você passa a ter uma expectativa das coisas, até daquilo que Ele vai poder fazer, mas não tem uma perspectiva da paternidade, do Pai que cuida de você, do Pai que zela pela tua vida, do Pai que tem compromisso contigo. Porque a Bíblia vai dizer que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é bom. Então, quando eu me deixo ser afligido por uma preocupação futura, eu estou gerando uma expectativa naquilo que Deus pode fazer e esquecendo que o Pai está cuidando de mim hoje. E aí, se eu não tiver essa perspectiva de paternidade, que a gente falou muito a respeito disso ano passado, da questão da nossa identidade, paternidade e propósito, se eu não tenho essa perspectiva de paternidade, eu vou me corromper com a minha expectativa de futuro, porque ela vai me tirar do senso da eternidade, do senso da minha origem. Isso faz sentido para você? Consegue entender? Quando eu tenho essa expectativa da divindade, desse Deus que agora está lá no final da fila, eu acabo esquecendo do Pai que está cuidando de mim hoje, queridos. E se você for ler a Bíblia, e você lê, com certeza, a gente está mandando aí todo domingo, a maioria deles, a leitura bíblica, né, para você poder ler. Na hora que Jesus está na cruz, Jesus vai mostrar isso de forma clara. Ele vai dizer assim: Deus, por que o Senhor me desamparou? Ou seja, olha a expectativa. Às vezes a gente está com uma expectativa tão grande da divindade de Deus, que parece que quando a gente vê isso, essa palavra de Jesus na cruz, dá uma impressão de que Deus esqueceu dele. Não, é que Ele está revelando para a gente que na realidade a relação dele não era com a divindade, mas era com o Pai. Então Ele disse: Deus, por que me desamparou? Aí logo em seguida Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então essa expectativa vai sempre estar esperando a ação de Deus, que você, preocupado com o futuro, o diabo colocou no final da fila, a fim de que ele te poupe de todas as circunstâncias. E não vai estar preocupado, que a paternidade é que te dá segurança para encarar o propósito. O que te dá segurança para você encarar o propósito é a paternidade de Deus, queridos. Porque até outro dia eu preguei aqui, como flecha na mão do arqueiro. Não é isso que a gente fala, que o filho é como flecha na mão do arqueiro? Quem é o filho? Quem é o arqueiro? É o Pai. Nós somos flecha na mão do arqueiro. Ele tem a direção e o destino para as nossas vidas, queridos. Então, quando a gente se permite exacerbar com uma preocupação futura, nós estamos colocando Deus lá atrás. O diabo não está tirando Deus da nossa vida, só está colocando Ele no lugar errado. E nós estamos esquecendo do Pai. E aí então, nessa conversa da mulher, diante disso, no versículo 7, ela diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dá-me um pouco d'água, porque os seus discípulos já tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede a mim, que sou samaritana, pede água a mim que sou samaritana? Ela lhe disse: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber,
você pediria e ele lhe daria água. Ao que a mulher vai responder: o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde o senhor vai conseguir tirar essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher vai responder: Senhor, quero que me dê dessa água. Ela ouve. Jesus está lançando uma semente. A palavra é uma semente, amém, queridos? A fé vem pelo ouvir. Ela ouve a palavra. Jesus lança a semente. E me parece que a semente está caindo em boa terra, porque o resultado final vai mostrar isso. Está caindo em boa terra. Ela ouve a semente e ela começa a compreender, ela começa a sair da superficialidade. Ela ainda tem dúvidas do processo. Aliás, isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Você pode ter todas as dúvidas do mundo, eu mesmo tenho, mas você nunca pode duvidar de quem você é e de quem é o Pai na sua vida. Eu tenho um monte de dúvidas. Na minha oração hoje mesmo eu estava contando algumas para o Pai. Mas eu não duvido de quem eu sou. E eu não duvido de quem Ele é. Eu não duvido disso. Eu posso ter dúvida do processo. Ela estava aqui com um monte de dúvidas. Mas agora ela vai conhecer alguém que ela não vai duvidar mais. Tem pessoas que estão confundindo e duvidando até de quem são. Até duvidando de quem Ele é. Por causa das dúvidas que tem. Como eu disse, amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos como vai ser, é uma dúvida de como é que vai ser o amanhã. Mas eu não duvido que Ele vai estar lá, porque Ele disse que todos os dias estaria comigo, eu não tenho dúvida. Se Ele foi bom, eu já disse para vocês que Cristina ganhou um vasinho que está lá. Haverá dias bons e haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos os dias. Pronto, acabou. Sabe aquilo que eu falo, já tenho dito, esclarecer, estabelecer, expandir? Isso ficou tão claro na minha vida que eu estabeleci como verdade. Então eu não duvido que Ele está comigo. Eu não duvido que Ele está dirigindo a minha vida. Eu não duvido que Ele está me orientando. Eu não duvido disso. Mas tenho um monte de dúvida de como vai ser o processo. Natural, faz parte. Até porque Deus não descortina todas as coisas para a gente, porque a gente não tem habilidade, capacidade de transitar nessas coisas. A gente é capaz de se inflar muito daquilo que Deus tem para fazer. Se Deus revelasse para mim lá em 1994 o que Ele ia fazer, eu ia ficar muito grandão. Aí Deus foi fazendo aos poucos. Nesses poucos que Ele foi fazendo, Ele foi tirando as arestas, Ele foi quebrando o vaso, Ele foi, entende? Trabalhando. Mas o projeto já estava pronto. O propósito já tinha sido estabelecido mesmo antes de eu nascer. Amém? Então você não pode ter dúvida da tua identidade e da tua paternidade. Agora, como é que vai ser esse processo? Vai ser uma viagem, como eu costumo dizer, é uma viagem, aproveita ela e, se possível, vai na janelinha. Amém? É uma viagem, queridos. Aí, logo em seguida, no 16, Jesus vai falar assim para ela: chama teu marido. Ao que a mulher respondeu: não tenho. Então Jesus: você tem razão ao dizer que não tem marido.
porque você já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Se lembra que eu falo das conversas difíceis? Essa é uma conversa difícil. Porque a gente tem um entendimento em cima desse versículo principalmente, que é o fato dela ir a meio-dia buscar água. Por causa dessa vida dela, dessa realidade dela. Mas Jesus sempre vai nos chamar para uma conversa difícil, queridos. Para tratar de algo, Jesus vai ter que sentar com a gente e tratar coisas de adulto. Jesus não vai fazer como eu faço com as crianças, ficar lá na porta dando pirulito para a boca para a gente, queridos. Não. 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 Isso a gente faz até determinada idade. Vê se os pré-adolescentes ganham pirulito de mim. Se os adolescentes ganham pirulito. Se os jovens ganham. É lógico que de vez em quando tem uns jovens aí que eles vêm com umas marotices, mas tudo bem. Vamos deixar aqui. E os adultos? Também tem uns adultos que vêm com umas marotices para cima do pastor. E o pastor, Mas você não dá pirulito para marmanjo. Para marmanjo, de vez em quando, você tem que ter umas conversas difíceis. Agora, se Jesus está dando pirulito para você, presta atenção. É porque você não cresceu. Ou se você ainda está achando que precisa de pirulito, é porque você não cresceu. Porque por isso que Paulo vai dizer, quando eu era menino, agia como menino. Mas agora eu sou homem, eu tenho que ter atitude de adulto. E nessa atitude de adulto, Jesus vai chamar você para uma conversa difícil para a mulher. Chama teu marido. Não tenho. É verdade. Você já teve 5. E esse que você tem, não é seu marido. Agora ela está ouvindo e está recebendo, porque ela concorda com isso. Porque ela vai dizer: vejo que tu és profeta. Ela está concordando. A palavra veio de confronto, ela ouviu e agora ela concordou com aquilo que havia sido dito para ela. Ela reconheceu não só uma verdade dita por ele, mas reconheceu uma realidade que ela estava vivendo, queridos. Porque o confronto de Jesus com as nossas vidas é para reconhecer a verdade que é dita por ele e a realidade que é vivida pela gente. Porque não temos que esconder, podemos esconder de qualquer um a realidade que a gente vive. Nós podemos ser 007 para muita gente, mas se tem uma coisa que a gente não consegue esconder para ele. Porque a Bíblia vai dizer que os olhos dele estão em todos os lugares. E quando eu digo todos os lugares, é todos. Até aquele que você acha que ele não entrava. Até aquilo que você está fazendo, que você acha que ninguém está vendo. Todos os lugares. Mas quando ele nos chama, ele não nos chama só para um confronto. Ele nos chama para um conserto. Porque a Bíblia vai dizer que o pai corrige ao filho que ama. E tem gente que não quer ser confrontado, quer ser corrigido. Queridos, a correção e o confronto é a demonstração do amor de Deus pela sua vida. Pastor, Deus já lhe chamou a atenção? Uma vez Deus me chamou de adúltero, andando na rua. Você é um adúltero. Eu olhei para trás assim, não tinha ninguém. Eu falei: estou ficando doido. E eu ouvi novamente: você é um adúltero.
Eu sentei no chão e falei: Deus, eu não sou adulto. Ele falou: você é. Você é porque você trocou a tua família pela minha esposa. Você tem que cuidar da tua casa, porque da igreja quem cuida sou eu, não é você. Adúltero. Deus já me chamou a atenção. Eu fiquei com raivinha com Deus? Não, porque quem fica com raiva quando chama a atenção é criança. Adulto, quando é chamado a atenção e reconhece o seu erro, ele agradece. Eu mudei a minha história depois disso e agradeço a Deus por isso. Essa mulher, ela está sendo confrontada nessa conversa difícil e ela concorda. Ouve, recebe e concorda. Do versículo 24, 20 ao 24, vai falar a respeito da adoração, o local da adoração. E você percebe que aqui Jesus não está falando da adoração a um Deus, está falando da adoração ao Pai. Porque a verdadeira adoração, queridos, não está só na divindade. A verdadeira adoração está no conhecimento do Pai. Porque tem muita gente adorando a Deus e não obedecendo o Pai. A gente só trocou de religião. Só trocou da figura religiosa. Os antigos adoravam a Baal, Deus. Às vezes a gente está adorando tanto a um Deus e esquecendo de ter relacionamento com o Pai, ter conhecimento dEle. No versículo 25 até o 29, a mulher vai falar assim: eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Ela sabe porque ela ouviu, foi instruída e deixa claro a expectativa. Ela tem uma expectativa, ó. Eu sei que o Cristo virá. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Ela ouve e havia conservado no seu coração uma esperança do Cristo que viria. Apesar de toda essa vida tribulada dela, ela conservava essa expectativa da promessa de Deus. E agora ela está diante dele, porque o tempo provou ela, e ela teve fé e paciência para aguardar que a promessa se cumprisse. Não foi isso que aconteceu quando Jesus foi ser apresentado por José e Maria que chega lá, agora esqueci o nome, Simão, não sei se é Simão, acho que é Simão, disse: os meus olhos contemplaram a promessa de Deus, agora eu posso descansar em paz. Fé e paciência fizeram com que ela pudesse ver. Aquele que ouve e conserva vai ver
a promessa se cumprir, queridos. A palavra de Deus como semente na vida dessa mulher, ela é manifesta. Por quê? Porque ela ouviu e compreendeu, quis sair da superficialidade. Ela ouviu e recebeu, ela concordou. Realmente eu sou essa mulher mesmo. Ela ouviu e conservou uma verdade que mesmo longe, ela conservou. O Messias vai vir. E Jesus diz para ela: sou eu que estou diante de ti, sou eu que falo contigo nesse momento. A mulher samaritana tem muitos problemas, queridos. Ela tem problema de relacional, está indo lá meio-dia porque ela não quer encontrar com ninguém. Ela não quer ver ninguém na frente dela, porque a maioria do pessoal meio-dia ou está em casa almoçando, ou está em casa preparando as coisas. Ela está indo lá fugindo do relacionamento. Ela tem problema de cansaço. É uma mulher que está exaurida, porque ela vai dizer: eu preciso dessa água porque eu não quero vir aqui mais buscar, eu estou cansada de vir aqui buscar, estou exaurida de vir aqui buscar. Ela tem problema espiritual, porque, como ela disse, a gente não sabe se adora a Deus aqui, se adora em Jerusalém, a gente não sabe onde adora a Deus, não sabe qual é o endereço do culto que deve frequentar. É uma pessoa volátil, entende? Que não sabe como é que está a sua vida. Ela é uma pessoa que tem problema conjugal. Ela está no 6º casamento, querido. Ela acredita tanto no casamento que ela casou 6 vezes. Na realidade, ela está tentando acertar. Ela está vivendo esse relacionamento porque ela quer ser reconhecida pelo esforço que ela está fazendo. E esse é o grande problema, querido. Ela quer ser reconhecida pelo esforço que ela está empenhando nesses relacionamentos. E como eu disse, Jesus vem tentar ressignificar esse nosso senso de necessidade. Por isso que ele vai começar, era necessário. Porque trabalhar fora do nosso propósito, queridos, está fora do propósito de Deus, é deixar a paternidade da nossa origem e levar a divindade para o fim. Por quê? Porque eu estou preocupado com o futuro. Amém? Porque a fé, porque a palavra vem para ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra, né? A fé que a palavra nos gera não é para nós termos aquilo que merecemos. Essa mulher está nesses relacionamentos porque ela acha que ela merece, e ela está se empenhando em ser reconhecida no seu merecimento. A fé não é para termos aquilo que merecemos, seja no ambiente, seja em área que for, seja a nível de relacionamentos pessoais, seja a nível de espiritualidade, seja a nível conjugais, seja qualquer níveis profissionais, não, seja em qualquer área da nossa vida. A fé é para que eu possa me tornar aquilo que, em todas as áreas e ambientes que eu tiver, sejam transformados. Então a fé não é para aquilo que eu mereço, a fé é para eu me tornar um referencial, a tornar aquilo que a Bíblia diz: sal da terra, luz do mundo, nas áreas e nos ambientes que precisam ser manifestas. Então a fé não é o que eu preciso receber, a fé é o que eu posso entregar. Porque a própria Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. E olha que a gente sabe, mas não aplica.
A Bíblia vai dizer que quando essa mulher ouve o Senhor, ela deixa o cântaro e volta para a cidade. Versículo 28. Na realidade, o cântaro representava todas as suas carências. Quando ela ouve a mensagem, ela ouve a mensagem do Senhor como uma semente que está caindo no seu coração. Ouve e compreende. Ouve e recebe. Ouve e conserva. Essa mulher agora, que fazia do seu cântaro a representação das suas carências, quando essa situação fica clara para ela, clara, nítida do que o Senhor está falando, ela estabelece como verdade para a vida dela. Ela ouviu, ficou claro. Ela estabeleceu isso como verdade na vida dela, e agora ela vai fazer o quê? Ela vai frutificar. Ela deixa o cântaro para trás e vai, ela deixa as carências para trás, ela deixa as suas necessidades para trás, e ela vai fazer o quê? Vai frutificar. Aquela mulher, depois de um tempo que conversa com Jesus, deixou para trás o símbolo dessa carência, que é o seu cântaro. E algumas horas depois, a Bíblia vai dizer que ela traz a cidade inteira para Jesus. E para ela fazer isso, ela venceu todos os tipos de preconceitos que impediam ela até aquele momento. Ela entrou na cidade, porque a palavra pegou ela por dentro, mudou uma chave na vida dela, que agora ela entra na cidade, a mulher que tinha carências, preconceitos, um monte de problema, coloca tudo isso aos pés do Senhor, porque o cântaro ficou aonde, queridos? Coloca com Jesus. Corre para a cidade, e algum tempo depois, toda a cidade vem ao encontro de Jesus. Enquanto ela está indo para a cidade, tem um povo que está voltando da cidade, que a Jesus vai dizer a respeito disso, né? Venham comigo, versículo 29, vejo que um homem me disse tudo o que eu fiz, não seria ele e o Cristo. Então saíram da cidade e foram onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos estão voltando da cidade. Amém? A gente não sabe se esses discípulos eram só os 12, porque onde Jesus ia, ele carregava muita gente, se eram 70 ou se tinha mais gente. Eles foram para a cidade. Quantas almas eles trouxeram da cidade? Discípulo. Quantas almas eles trouxeram da cidade? Nenhuma. E por que não trouxeram nenhuma alma da cidade? Porque eles tinham ido na cidade e na realidade encher os cântaros, ou seja, eles tinham ido na cidade para atender uma necessidade deles. Ou seja, qual era a necessidade deles? Comprar comida. Tem muita gente indo para a cidade só para atender suas necessidades, não para cumprir seu propósito. Amém? Está comigo? Enquanto aquilo que faz você movimentar for a sua necessidade de encher seu cântaro, atender as tuas necessidades, as tuas carências, você vai continuar sendo um devoto de Jesus, vai continuar sendo uma bênção, mas não vai conseguir cumprir o propósito de Deus.
para a sua vida como filho. Por quê? Porque você não está aqui, nem na igreja, nem nessa cidade, nem eu estou aqui, nem na igreja, nessa cidade, em resposta às nossas orações. E você também não deveria vir para cá para que as suas orações fossem respondidas. Você está aqui, presta atenção nisso. Sabe por que você está aqui? Porque Deus está ouvindo um clamor de um povo que está clamando e falando com Deus. E agora o Pai está procurando os seus filhos, a fim de que façam a sua vontade. Então hoje é dia de você deixar teu cântaro para trás e se apropriar do que Deus já deu para você. E se você prestar atenção no texto, você vai ver que quando ele fala em necessidade, parece que é o centro dessa circunstância, porque ele entende, ele tem o senso de propósito. Jesus vai falar de duas necessidades básicas nesse texto: água e comida. E se você for ler direito, você vai ver que Jesus não bebeu. E você vai ver também que a comida que os discípulos trouxeram, Jesus não comeu. Porque ele entendia que ele estava ali para cumprir um propósito, para uma pessoa, para ressignificar a necessidade de uma pessoa, que tendo a sua vida transformada, mudou a vida de uma cidade. Uma pessoa, uma cidade. Enquanto os discípulos que estavam caminhando com Jesus não entendiam isso. Jesus não foi lá para atender uma necessidade dele, que era sede e fome. Jesus foi lá para cumprir um propósito. Eu e você não estamos aqui por causa de necessidade, querido. Você não está no teu emprego, não deveria estar por causa de necessidade. Você não deveria estar na cidade por causa de necessidade. Deus não te trouxe para cá por causa de necessidade. Deus te trouxe para cá porque tem gente clamando a Deus, e Deus precisa levantar um filho para enviar ele, a fim de que essa oração seja respondida. Deus encontrou com uma mulher num poço. E ele disse a ela: é ela que vai ser um instrumento e a resposta da oração desse povo que está nessa cidade. Mas para que ela cumprisse, ela teve que deixar o seu cântaro para trás. Talvez você tenha que deixar o seu cântaro para trás nessa noite, queridos, a fim de cumprir o propósito de Deus, aquilo que Ele estabeleceu na eternidade para você. Abaixe sua cabeça.